E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e seguindo o nosso vídeo agora para finalizar ali, agora a gente consegue já fazer a parte de análise de causa ali com uma ferramenta ali, seja um Ishikawa ou um 5 porquê, e também seguindo ali tanto para o processo de análise ali, para descrever a análise e também propor ações, tá ok? Então já vamos para o vídeo logo e aí já fica mais fácil. Então, um ponto ali que eu não expliquei no último vídeo é que ao fazer a entrada das informações e descrever a ocorrência, você já pode salvar. Então você coloca aqui para salvar e manter em rascunho. Caso você vá fazer ali a sequência de já registrar a parte de aplicar Ishikawa, um brainstorm, um 5W e também o processo ali de 5 porquê ou alguma coisa do tipo, ou se você já vai enviar para propor ação e descrever a análise, né, para outra pessoa ali, talvez utilizar algum mecanismo, tá ok? Então aqui a gente pode ver para focar então no Ishikawa, né, que é uma ferramenta muito utilizada, uma metodologia extremamente funcional para análise de causa raiz. Então, levando em consideração aqueles pontos que eu coloquei aqui, de algumas informações interessantes para a gente analisar essa problemática, né, dessa não conformidade aqui, a gente vai começar por ele. Então, ou avaliando esse contexto de maneira geral ali, logicamente que é uma questão fictícia, tem que bater muito nessa tecla, porque fica difícil para a gente imaginar, né, e propor alguma coisa com certo contexto de realismo, mas vamos pegar aqui o próprio Ishikawa e eu já explico mais ou menos para vocês como funciona, certo? Então aqui, ó, selecionando em sim, o próprio sistema ele já vai abrir um modelinho para você preencher o Ishikawa. Então você consegue vir aqui, ó, diagrama de Ishikawa, tá vendo? Ó? Sim, não, ó, vou colocar em não, ó, sumiu, coloco em sim e ele aparece aqui já. Então o sistema já faz com que você nem tenha que sair dele para fazer uma análise de causa e tudo mais. Você consegue criar basicamente tudo por aqui mesmo, tá ok? Como funciona o Ishikawa? De maneira bem simples, que não é ali o foco do vídeo, dar um treinamento de Ishikawa. Ishikawa é o que o pessoal também chama de espinha de peixe. Então seria ali uma exemplificação bem simplória de como funciona a ferramenta. É como você dividisse uma avaliação de um contexto, de um processo, em 6 questões prováveis, envolvendo áreas distintas ali de uma determinada situação. Então, um exemplo, ó, é o mesmo que eu estivesse perguntando para você, ó, esse problema que você descreveu nessa ocorrência, você acredita que ele possa vir a ter uma ligação quanto à matéria-prima ou insumos? Então, você acha que tem uma provável causa envolvendo matéria-prima e insumos? É uma pergunta. Então, você pode vir aqui e caso essa problemática tenha uma ligação com isso, você vai lá e escreve. Um exemplo, se eu estivesse escrevendo ali um registro de uma não conformidade sobre um produto em uma linha de produção que ele estava ali com uma aparência ruim, uma coloração divergente da definida, ou tivesse uma deformação, alguma coisa. Pô, alguma coisa ligada ao produto, muito provavelmente pode ter uma questão ali quanto à matéria-prima. Então, cabe a gente pegar e fazer uma análise um pouco mais profunda. Então, eu poderia colocar uma provável causa, levando em consideração que a palavra é probabilidade. Então você não está definindo exatamente como ou de que forma aquele problema aconteceu. Você acha, ó, pode ser que sim. Então coloca a informação lá. Mesma coisa com mão de obra. Então a pergunta é, ó, esse problema que você registrou, tem alguma ligação com a operação ali, com o processo sendo feito, as pessoas envolvidas, as atividades ali? Tem alguma provável causa disso ter acontecido para esse ambiente ali das atividades ser uma coisa que causou essa atividade? Opa, peraí, talvez essa problemática tenha sim um pouco de mão de obra. A mesma coisa para método, sistema, né, que seria ali algo ligado para o processo ou como foi definido aquela atividade. Máquinas e equipamentos, pô, o equipamento não está bom, não passou por uma manutenção, está precisando de um reparo, ele está meio ruim aqui para operacionalizar. Então o produto pode ter saído em má qualidade, em não conformidade ou em falha de alguma forma por conta do maquinário, né, do equipamento.
meio ambiente, né? O próprio ambiente para os processos ou as atividades ali correlacionadas à área, né? Também pode ter alguma relação. Então, levando em consideração que isso também pode ser alterado. Então, tem algumas empresas que utilizam até um Ishikawa de uma outra maneira que também pode ser aplicado. Então, você pode avaliar aqui essa parte do ambiente para os processos, né? Pô, uma temperatura aqui não estava adequada para esse produto, então acabou acontecendo ali essa falha, enfim. Medição, monitoramento, formas de controle, parte de mensurar, validar, analisar, questões laboratoriais ou dimensionais. Aqui você também pode colocar alguma provável causa, tá ok? Então eu peguei aqui também, levando em consideração essa parte de exemplo, eu bato bastante nessa tecla para depois não ter nenhum comentário, ah, mas isso e aquilo é um exemplo, então vamos seguir assim. Então eu coloquei aqui, ó, mão de obra, vamos começar com mão de obra. Então, ó, acredito que como teve aquela divergência, né, que a gente escreveu aqui, né, tinha ali um pedido e esse pedido estava divergente entre o físico e o digital. Eu estava com um papel ali que estava com 150 e quando eu vi no computador ali a quantidade de pedidos que estava era 50. Então, pô, isso, né, de alguma forma tem uma alteração. Então a gente vai colocar aqui alguns exemplos de mão de obra. Então pode ter faltado uma comunicação, pode ter faltado ali algum tipo de registro no sistema, né, repassar essa informação, enfim, pode ter a ver com alguma coisa que não estava adequada quanto à parte de treinamento? Não sei, pode ser. Então eu coloquei aqui, ó, treinamento inadequado. Pode ter sido também alguma coisa havendo comunicação, então eu venho aqui, ó, coloco mais e coloco aqui, ó, comunicação deficiente ou falha na comunicação, uma provável falha. Ó, sobrecarga de trabalho. Então, pô, o pessoal tá corrido lá, final de ano, galera tentando fechar os pedidos lá, tudo certinho, e aí teve uma sobrecarga de trabalho e isso faltou alguma informação para ser registrada ou que estava divergente. Então você consegue colocar lá também. Na parte do método, a gente pegou também duas aqui para exemplo. Ó. No método, ó, o procedimento estava desatualizado. Então vamos supor que toda vez que eu envio essa informação para o sistema, eu tenho que fazer uma validação com o vendedor. E aí, nesse momento ali, não foi feita essa validação. Então, teve uma outra pessoa que registrou, repassou no sistema, depois outra pessoa baixou, não teve uma validação. Enfim, existe processo para basicamente todo tipo de atividade. Então, aqui, como é um exemplo, a gente coloca ali, pode ser que o processo estava ali desatualizado, ou também tenha ocorrido ali uma falta de padronização no próprio processo. Então, a gente tem um fluxograma aqui que não é visto já tem mais de um ano. Então, tinha ali uma etapa X, uma etapa Y, uma validação tal, um envio de um documento, ou senão, o cliente alterou o pedido e depois não registraram isso no sistema. Então, o cliente alterou o pedido, vai para o vendedor valida, envia para o sistema altera ali a parte do registro, que envia ali para o pessoal da expedição. Então pode ser que um fluxograma ou algum workflowzinho ali da parte do próprio ERP, enfim, do sistema tenha tido alguma falha em padronização do processo, alguma alteração ali para a gente conseguir. Então, se a gente for discutir probabilidade, vai para várias. Aqui também tem materiais, né? Que às vezes pode, sistema de gestão de pedido está desatualizado. Então, a gente pode colocar aqui, como é um sistema, a gente pode colocar na base de equipamentos, né? Equipamentos, softwares e tudo mais, Falta de ferramentas eficientes. Enfim, vou colocar aqui, como vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona, vou jogar aqui as informações. Medições, ausência de indicadores de desempenho, talvez, será que isso aí não está acontecendo com uma maior probabilidade do que a gente tem conseguido avaliar? Então a gente precisaria do indicador de falha, né, para sempre que esse problema acontecer, a gente contabilizar e trabalhar um pouco melhor nisso, não sei. Falta de monitoramento constante do departamento, ou da liderança, ou do gestor, enfim, ou a comunicação entre os diretores e tudo mais, não sei, certo? Então aqui a gente colocou algumas, tá vendo? E aí, isso também, lembra aquela parte que a gente fez de envolver o pessoal aqui, quando a gente dá entrada nas ocorrências, tá vendo aqui? Colaboradores relacionados. Dependendo da questão, ou da não conformidade, ou do registro, divergência, ou tudo mais, você tem um certo grau de importância
quando você envolve essas pessoas para discutir essas prováveis causas. Então, seja ali numa sala de reunião ou num ambiente fabril ali, que dê para ter essa conversa e tudo mais, para cada um colocar ali o que acha e depois você com essas informações fazer o registro, também não tem problema. Então, a ideia de quando você envolve as pessoas aqui, tanto para elas conseguirem acompanhar essas informações, quanto para você também poder discutir, levar para uma sala, conseguir avaliar essa possível causa e aí, de fato, resolver o problema, tá ok? Então esse é o ponto ali que a gente consegue trabalhar, beleza? Então vamos aqui agora para o possível processo de análise. Então, ó, a gente colocou aqui, ó, a análise inicial sugere que a falha pode estar relacionada à falta de comunicação eficiente entre membros da equipe de vendas e o sistema de gestão de pedidos. Então, o que a gente poderia colocar? Que existe ali uma provável ou uma probabilidade maior de ser uma causa raiz para que esse problema dessas informações divergentes seja ali ajeitado, resolvido. Então a gente poderia colocar aqui, ó, que a comunicação deficiente, treinamento inadequado. Então vamos colocar aqui nesse primeiro momento ali, ó, que pode ser que seja essa questão aqui. Ah, esse aqui também poderia ser? Poderia ser também, tá vendo? O procedimento desatualizado, né? Que aí o processo não está de acordo e tudo mais. Ao fazer isso aqui, você vem aqui em salvar e manter ali em rascunho, né? E aí ele já faz ali a base do registro. Tá vendo? Vai ficar o diagraminha aqui para você. Entendeu? E aí a gente consegue vir aqui no processo de análise que ele já jogou as informações aqui. Tá vendo? O próprio sistema, você faz ali o esticar e coloca como possível análise, ele já copia essas informações e joga ali no contexto de análise. Então você pode muito bem aqui deixar essa informação um pouco mais rica. Então você pega ali aquele texto que a gente colocou como exemplo e faz aqui, ó, o registro. Lembra que não tem problema nenhum, ó, que isso aqui tem espaço? Então, ó, você colocou um descritivo da análise e ainda colocou aqui possíveis, né, causas, raiz, para que esse problema tenha acontecido. Então, isso também, às vezes, vai balizar ou vai dar um norte para que você consiga criar o seu plano de ação. Né? Ah, se eu sei que tem algo a ver com uma comunicação deficiente, se eu sei que tem algo a ver com um procedimento desatualizado, alguma coisa no meu plano de ação tem que envolver essas necessidades. E aqui no tipo de causa, eu posso identificar mais de uma. Então aqui você também pode cadastrar novos tipos de causa e também utilizar algumas que a gente já deixa no sistema. Então, caso tenha alguma ali que faça mais sentido para você, você vai lá e seleciona. Você pode selecionar mais de uma também. Uma dica rápida aqui. É interessante que você não registre ali coisas que são muito semelhantes, que fique aquele monte de possíveis causas ali, ou tipos de causa para você conseguir escolher. Porque aí é aquele negócio, né? Quando o ser humano tem muita opção, a gente praticamente acaba não escolhendo nada e às vezes escolhe o errado. Então, quanto menos ali, nesse caso, eu considero que é mais. Tá ok? Então a gente pode colocar aqui, ó, que falha de informação documentada, falha do processo, opa, falha do processo sim, falha do produto, não, o produto estava ok, falha de orientação comunicação, perfeito, falha de orientação de comunicação pode ser algo que tenha afetado ali, então eu coloco aqui e venho ó, em confirmar. Então aqui você pode personalizar, colocar alguma aí que você tenha, mas tente colocar essas causas, né, esses tipos de causa, de uma forma que você consiga utilizar ela para outros possíveis registros para ficar ali mais fácil, tá ok? Então, confirmaram. Então, ficou duas causas, ó, falha de processo e operação, né? A operação ali ficou falha, então em falha de orientação e comunicação, já com o exemplo aqui. E o Ishikawa montadinho. Aqui, no caso, eu também posso colocar um anexo, caso eu ache interessante para depois olhar uma foto, alguma coisa ali que vá validar. Eu sempre dou aquele conselho, né? Se a imagem tá ali só por tá e ninguém vai abrir, ninguém vai consultar, é melhor que você não coloque nada. Mas, não, isso aqui é importante para conseguir ter uma orientação, de entender qual que é a causa, impacto, qual que era o probleminha que estava tendo no produto. Aí sim, coloca uma foto, coloca um registro, coloca alguma coisa que vá ali facilitar um processo de análise ou até mesmo uma consulta posterior dessa informação. Mas se não for de suma importância ou de interesse ali
para a parte do registro, não coloque nenhum tipo de arquivo. Não vai ter... O negócio só vai ficar lá parado, ninguém vai ter acesso. Caso eu tenha feito alguma parte de riscos relacionados, dentro aqui do sistema também eu posso vincular. Pô, eu tinha visto que pedidos com alteração que não fosse atualizado no sistema era uma falha aqui pra gente. Eu tinha levantado esse risco há um tempo atrás lá no setor de expedição. Então, caso tenha alguma coisa ali relacionada, você vem aqui em riscos e consegue vinculá-los aqui. Nesse caso aqui, não vou colocar nenhum. Abrangência e consequência relacionada é o mesmo ponto também. Ó. Você, na maioria das vezes, pode colocar algumas coisas que vão afetar, aquele registro vai afetar alguma outra atividade dentro da empresa, ou alguma questão de pessoal, processos ou resultados. Aqui a gente trabalha bastante com esse termo de pessoas, processos e resultados. Mas você pode colocar ali o que você quiser que impacta, ou que abrange, ou que tem alguma consequência desse registro. Então aqui no caso eu poderia colocar, ó, vai afetar aqui tanto pessoas, quanto processo e quanto resultado. Por quê? Eu vou ter que orientar o pessoal, vou ter que alterar o processo, certo? E o fato desse pedido estar divergente, que eu poderia ter mandado ele errado para o cliente e tudo mais, poderia incidir em custos operacionais e resultados tanto do setor de vendas, quanto também, às vezes, do setor lá de expedição. Então, ele envolve aqui os três, certo? E confirmo aqui, belezinha. Vincular listas de oportunidades, a mesma coisa. No modo riscos e oportunidades, eu posso vincular riscos e também oportunidades. Então, caso eu tenha alguma oportunidade identificada de alterar o fluxograma ali do setor de expedição, operação de vendas, atualizar o RP e tudo mais, tenho visto isso como uma oportunidade para poder otimizar e melhorar o processo, eu consigo vir aqui e vinculá-los também. Vamos supor que esse registro ali eu analisei, já consigo ali meio que dar uma resolução pequena para aquilo ali e consigo meio que, ó, já dei destino para isso aqui, não vou precisar de uma ação. Eu venho aqui também e coloco não. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de uma ação para poder realmente corrigir. Lembra, pô, se você fez uma análise de causa raiz e não tiver uma ação, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar. Deixa eu ver o tempo como tá. Já deu tempo aqui, já tá bom demais. Então, no próximo vídeo, a gente explica certinho como criar o plano de ação ideal para você conseguir colocar lá de acordo com a ocorrência e vincular, beleza? Então, mais uma vez, o que eu vou fazer aqui? Salvar e manter em rascunho, ou enviar para procuração e descrever a análise. No caso ali, como a gente já fez, eu vou salvar e manter no rascunho, tá ok? Então, por hoje é só, ficamos por aqui, fiquem na paz e até mais. Valeu, pessoal, é isso aí, fui!